Hum. Cara, é, algum tempo atrás, um grande amigo meu, né, uma pessoa que eu amo bastante, ele me apresentou uma nova espécie de filosofia. Uma nova filosofia que estava surgindo. O nome pela qual todo mundo chama é MGTOW. MGTOW. MG Tom. Mas se eu não me engano é Tom no final com W. Enfim, na época eu fui pesquisar acerca disso e a tradução dessa sigla, né, MGTOW, é uma sigla, tá? São várias palavras que formam, bom, enfim, você entendeu, uma sigla. A tradução é homem seguindo o seu próprio caminho. Homens seguindo seu próprio caminho. Essa é a tradução dessa sigla MGTOW. Isso se tornou um movimento no Brasil, onde basicamente os homens eles simplesmente seguem o seu próprio caminho, ou seja, a raiz dessa filosofia é se dissociar das mulheres. Essa é a raiz da própria filosofia, né? É se dissociar das mulheres. E o que acaba acontecendo? Então, basicamente, o homem ele teve um relacionamento amoroso com uma mulher. Esse relacionamento, de uma certa forma, foi frustrado e então ele decide se tornar um migtão. Né? Geralmente, quem adere a esta filosofia foi quem teve decepções amorosas, né? Ou seja, como todos os homens, né? Que homem basicamente pode ser que, bom, mas eu acredito que não em toda a vida, né? Um homem ele sempre vai ter uma decepção amorosa, isso é muito comum. A não ser que basicamente ele, de uma certa forma, foi aquele tipo de cara que esperou, né, uma mulher que de uma certa forma atendesse os padrões dele. Aí é outra coisa, né? Porque acontece isso bastante, né? Eu já vi homens que basicamente esperaram digamos, a mulher certa. Muitos dizem, Eric, a mulher certa não existe. Cara, existe. Existe. Esse papo de mulher certa, ele não é uma utopia. Tem uma mulher que de fato vai casar bem com você. É como a própria roupa. Né? Quando você compra a roupa no tamanho certo, ela fica tudo ok. Né? Agora, se você começar a engordar, a roupa ela passa a não dar mais. Né? É o que acontece com muitos desses caras também que tiveram relacionamentos frustrados. Não que eles começaram a engordar, né? Pode até ter sido. Né? Tem mulheres que não gostam de homem gordo, mas fizeram muitas vezes alguma coisa errada. Né? Traíram muitas vezes, né? Fizeram alguma besteira lá. O relacionamento acabou, se frustraram com o término que eles mesmos provocaram, e aí, quer saber, eu vou me tornar um miguitão. Pode acontecer. Mas o que acontece é que muitos desses homens, eles se frustraram com os seus relacionamentos, aderiram a essa filosofia e então eles acabaram desacreditando de um relacionamento. Bom, é verdade que dentro da sociedade, tanto o homem quanto a mulher, eles perderam boa parte dos seus valores e de sua virtude. Né? O homem ele foi muito atacado por uma cultura de bebedeira e pegação. Né? Ou seja, eu preciso afirmar a minha masculinidade pegando mulheres, transando o tempo todo e, de uma certa forma, bebendo, né, com a rapaziada no bar. E então eu frequento bar, bebo, pego mulher, transo, e isso me define como homem. Eu sou homem porque faço isso. Então é esta característica que me criva como um homem. É basicamente essa cultura que os homens adotaram.
As mulheres, elas basicamente adotaram a cultura de afirmar a sua feminilidade com base em sua sexualidade. Então, sua sensualidade também. Então, o que acontece? Elas externalizam sua sensualidade, rebolam a raba e fazem toda aquela pirotecnia que o funk as ensina, né? E, de uma certa forma, elas acabam afirmando a sua feminilidade desta maneira. Né? Então, basicamente, você tem o homem querendo afirmar-se e a mulher querendo afirmar-se. O grande problema disso é que, de fato, os homens impregnados por essa cultura não conseguem bons relacionamentos porque são cachorrões. Não é verdade? Como é que um cara desse vai conseguir um bom relacionamento? Um cara que de fato não liga para a mulher, ele não ama a mulher. Ele não busca ser um homem de fato para aquela mulher. De mesmo modo, como é que a mulher vai conseguir um bom relacionamento também? Se o objetivo dela é apenas sensualizar, né? Ela não busca amar o homem, mas muitas vezes o objetifica. Assim como o homem também objetifica ela. E acontece que ambos, eles se objetificam. Eles não se têm como uma pessoa. Eles não se veem como duas almas que de fato eles precisam se complementar. Ou seja, eu vou buscar o melhor para ela e ela vai buscar o melhor para mim e nós dois vamos agir como uma dupla. Perdeu-se essa concepção. Dificilmente os relacionamentos eles passam a dar certo. E o que acontece? Frustrações, né? E aí você tem o homem buscando a filosofia depois que se frustra do migtão, e então ele se isola, né? Ele perde as esperanças em relacionamentos, como se um relacionamento pautasse a qualidade dos próximos, né? Como se um relacionamento fosse o bastante para decretar que todos os outros não prestam, né? É como basicamente você pega e você acaba não dando certo na construção de um negócio, por exemplo, e então você acha que todos os outros negócios vão ir mal porque esse foi mal. Né? Então você nunca tem uma oportunidade de dar certo. E a gente sabe que não é assim, porque basicamente a gente está generalizando as coisas. Então o homem, quando ele acredita que todos os outros relacionamentos vão dar errado porque um deu errado, ele está basicamente fugindo e ele também está ignorando a própria realidade. E isso acaba não sendo muito bom para ele. Por quê? Porque existe uma mulher boa. E existe uma versão dele melhor. E existe um relacionamento no qual ele possa prosperar. Diferente dos anteriores que foram caóticos, existe um relacionamento que é bom, que vai ser agradável. Mas este relacionamento não é com qualquer mulher. E então o homem, ao invés de buscar essas filosofias de migtão, ele mesmo deveria aprender a selecionar as mulheres às quais ele se relaciona. Muitas vezes eles querem simplesmente um relacionamento e acabam ignorando a própria mulher. E, de uma certa forma, por não avaliar, por não buscar entender a própria mulher, como ela pensa, como ela enxerga certas coisas da realidade, né? Como ela vê essas novas culturas que são emergentes. Então, ao invés do homem, ele, de uma certa forma, buscar entender a mulher, qualificá-la e decidir se realmente esta mulher vai ser boa ou não para ele, ele acaba fugindo dos relacionamentos. Como se todos os relacionamentos fossem ruins. Então, o homem seguindo o seu próprio caminho. Não faz sentido. Não faz sentido. Imagina se todos os homens aderissem a essa filosofia.
não existiria uma próxima geração, né? Porque todos os homens seguindo seu próprio caminho, a única coisa que cria a nova geração é o homem se unindo à mulher. O fato de o homem se unir à mulher não é à toa. Gente, isso não é à toa. O homem ele precisa se unir à mulher porque essa é a única forma de o homem, ele de uma certa forma, construir e dar uma continuidade à sua própria espécie. Se o homem não se une à mulher, a espécie não tem continuidade. A espécie ela arruma a extinção. Entende? É por isso que também a questão do homossexualismo é discutido desta maneira, né? Por esse ponto de vista. Né? O homem com o homem não forma um novo ser humano. Assim como a mulher com a mulher também não forma. Não quero entrar nesse mérito. É um pouco complicado abordar esses assuntos, ainda mais hoje. Embora eles sejam necessários, e eu também, uma hora, eu vou mexer nessa caixinha. Mas acontece que hoje essa ideia de MGTOW eu não julgo como um bom caminho para os homens. A mulher, ela é um complemento importante para os homens. Entende? Assim como os homens são um complemento para a mulher. Homem e mulher formam uma unidade. Eles não são para ficar degladiando entre eles. Homem não é para ficar querendo mais poder que a mulher. Homem não é para oprimir a mulher. Mulher também não é para querer ficar obtendo mais poder sobre o homem. Entende? Não se trata desse controle de um sexo sobre o outro, uma queda de braço de sexos. Isso é loucura. Isso não faz sentido. Isso é coisa de gente que não amadureceu. Homem e mulheres são complementos. Eles estão ali para dar completude e desta forma funcionarem bem, construindo uma família. Uma família capaz de gerar um novo ser humano com capacidade de desenvolver o meio social. Esse é o objetivo do homem e da mulher. Construir uma família que dali nascerá um ser humano. O objetivo do homem e da mulher é tornar o solo fértil, depois jogar a semente nesse solo e algo bom sair dali. Então não adianta o homem agir como um adolescente frustrado. Ah não, tive um primeiro relacionamento horrível, agora eu não quero mais saber de mulher. Pô, que isso, cara? Que isso? O destino de todo homem é absorver. O objetivo de todo homem e o destino de todo homem é absorver os problemas cotidianos, absorver as pressões cotidianas. Esse é o destino de todo homem e isso é inevitável. Ele precisa absorver as situações em sua vida. E ele precisa superar da melhor maneira. A superação é uma habilidade que todo homem precisa desenvolver, assim como toda mulher. E nós superamos isso quando damos o destino certo. E qual é o destino certo? É entender que se um relacionamento não deu certo, tudo bem. Acaba, encerra esse ciclo e inicia um próximo mais tarde com uma probabilidade maior. Porque agora você aprendeu com o seu erro do primeiro relacionamento. Já é um erro que você não vai mais cometer no segundo, pelo menos é o que se espera. Então, meu amigo, essa parada de miguitão é uma furada, foge disso, porque isso não leva o homem para a maturidade e não o desenvolve com objetividade.